Josué 5, 10, 12. Glórias a Deus. Vamos ler. Diz o seguinte: os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta de Jericó, e ali comeram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais maná, porque ele parou de cair do céu. E desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós pedimos a sua bênção, Pai. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor venha falar conosco. Abre, Deus, o nosso entendimento, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos compreender a palavra. Deus, usa-me, Senhor, como instrumento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu estava ontem fazendo a devocional e eu gosto bastante de usar livros assim, esses livrinhos de devocionais. Eu não sigo ele dia após dia, assim. Um dia eu leio um, outro dia eu leio outro, espalhado. E eu estava lendo e eu me dei de encontro com esse versículo, né, num dos livros que eu tenho lá. E eu li a devocional que falava sobre esse versículo. E quando eu comecei a ler devocional, apesar dela não ter muita coisa a ver com aquilo que Deus falou no meu coração, mas Deus começou a falar assim para mim: essa é a palavra, essa é a palavra. Eu falei: Deus, é a palavra da campanha? Pensando eu, né? Ele: não, a palavra que você vai pregar amanhã. Falei: mas eu não prego amanhã. Ele falou: não, você prega amanhã. Fui olhar a minha escala, estava eu lá no meu dia, né? Achei que era a pastora Jurema, a Michele achou também. Eu falei: não, sou eu mesmo. E aí então Deus começou a falar comigo sobre essa palavra e sobre esse versículo. E o tema que eu coloquei aqui para a gente falar hoje é sobre os tempos de Deus na nossa vida. Nós vamos observar que Israel, ele teve vários tempos, várias fases durante a sua jornada até Canaã, até a terra prometida. E esse versículo de Josué, ele trata justamente sobre isso. O livro de Josué, ele fala sobre a conquista da terra. Então, ele se inicia justamente nesse período em que eles finalizaram ali a sua peregrinação pelo deserto, e eles iniciaram a conquista da terra prometida. E quando esse versículo que a gente leu aqui, ele fala exatamente isso, que os israelitas, eles estavam aos pés da terra prometida. Eles tinham acabado de chegar. Eles já haviam atravessado o Jordão e estavam ali na planície de Gilgal, lá onde nós lemos. E essa planície, ela ficava em volta da cidade de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada por Israel. Então, ela foi a primeira cidade em que Israel tomou posse. E justamente nessa etapa que eles estavam vivendo aqui, nesse momento em que o versículo ele descreve, Israel, ela estava passando por uma nova fase. Eles estavam entrando numa nova etapa da vida deles, porque eles estavam deixando a vida de peregrinação, eles estavam deixando a vida do deserto para entrar na vida da terra prometida, na vida da conquista da terra. E eles estavam entrando num novo momento. E essas coisas que aconteceram, elas descrevem justamente essa mudança. Por quê? Porque eles passaram 40 anos no deserto. Então, quando eles chegaram na terra, havia toda uma expectativa, porque eles haviam alcançado a terra prometida, eles haviam chegado na promessa de Deus, naquilo que Deus havia prometido. Então havia uma expectativa muito boa e também um momento de muita alegria, porque o deserto foi um momento muito complicado. O deserto, eles passaram por muitas dificuldades, né? No deserto houve muitas coisas, houve um clima hostil, o clima não era favorável, a comida era escassa, a água era escassa. Então eles precisaram lá no deserto, houve serpentes, houve lá guerra com os amalequitas, houve perseguição. Então eles estavam vivendo um momento de muita dificuldade.
E de repente, após a travessia, o momento em que eles atravessaram, eles passaram a viver uma nova expectativa. Eles passaram a acreditar. Eu vou beber essa água aqui, que acho que é até do Michel, mas azar. Eles passaram, deixaram todos aqueles desafios que eles haviam vivido no deserto e chegaram à terra prometida. Agora já bebi, irmão, pastor, não precisa se preocupar, não. Covid já era. E não peguei até agora, né? Não vai ser agora a aguinha que vai mudar. Mas o que aconteceu? Então, eles deixaram todas as aflições no deserto para passar a viver a promessa. Conquistar a terra que emanava leite e mel. A promessa que Deus havia feito a Abraão, que havia feito aos antepassados. Só que, nesse período em que eles viveram de peregrinação, foram 40 anos de tempo muito difíceis, do qual eles dependiam exclusivamente de Deus. Foi um tempo em que Israel passou a conhecer a Deus. E o Senhor, Ele deu justamente esse tempo para eles, porque Israel, ela precisava conhecer a Deus de verdade, conhecer a Deus realmente como Ele era. Porque eles conheciam a Deus, mas eles conheciam a Deus das histórias, eles conheciam a Deus, né, dos momentos, porque eles passaram 400 anos no Egito. Então, durante 400 anos, eles viveram como escravos. Então, nesse período todo, eles ouviram falar de Abraão, ouviram falar de Isaac, de Jacó, de José, mas era algo de ouvir falar. E Deus precisava que eles conhecessem Ele verdadeiramente, que eles realmente soubessem quem era o Deus. E por isso, eles passaram esse momento de deserto, porque é no momento de deserto em que nós vemos a Deus, que Deus se revela para nós de uma forma diferente. E o que eu quero falar hoje com vocês é sobre esses dois períodos de Israel, porque durante essa jornada da saída do Egito até a chegada na terra prometida e a conquista da terra, que é exatamente o momento em que eles iniciavam, ali onde nós lemos, houve dois tempos bem distintos e bem diferentes. E eu quero falar sobre eles para vocês. Eu chamei esses tempos de tempo de provisão e tempo de colheita. E esses tempos, eles também acontecem nas nossas vidas. Não somente aconteceu com o povo de Israel, mas eles acontecem nas nossas vidas também. Nós vivemos tempos de provisão e nós vivemos tempos de colheita. E, infelizmente, eles não são únicos. Eles acontecem de formas variadas, porque às vezes a gente está na provisão, às vezes a gente está na colheita. De repente você está na provisão de novo, daqui a pouco você está vivendo o tempo de colheita. Então são tempos oscilantes, mas tempos muito importantes, porque os dois tempos, eles nos oferecem, né, a oportunidade de viver o novo de Deus e de aprender cada dia mais com Ele. Amém? Então o primeiro tempo que a gente vai falar é o tempo de provisão. A provisão de Deus, ela acontece na nossa vida somente quando há necessidade. Então, a provisão, ela vem juntamente com a necessidade. Quando nós necessitamos de algo, Deus, Ele entra com a provisão da nossa vida. E apesar do tempo de provisão ser um tempo onde a gente vê a ação de Deus, onde você vê Deus te auxiliando, Deus trabalhando na nossa vida, o tempo de provisão não é um tempo bom. Ele não é um tempo legal, porque é um tempo onde nós ganhamos de Deus, nós recebemos de Deus, mas somente o necessário, aquilo do qual nós necessitamos. Mas é um tempo muito importante. E por que é um tempo importante? Porque é o tempo onde Deus nos ensina, é o tempo onde Deus nos edifica, é o tempo onde Deus nos amadurece, porque geralmente é tempo de sofrimento. A gente sempre fala, estou no deserto, é tempo de deserto. Israel viveu um tempo de provisão no deserto, porque quando Israel esteve no deserto, quando Deus ouviu o clamor de Israel, que estava lá escravo no Egito, quando Ele resolveu que Ele iria arrancar o povo de lá, que Ele traria o povo para a terra da qual Ele havia prometido, quando Ele lembrou da promessa de libertação, o que aconteceu? Israel viveu um momento muito triunfante.
ele viveu um momento muito feliz, porque através da vida de Moisés, através dos milagres maravilhosos que Deus fez, as pragas, tudo isso fez com que eles vissem a Deus de uma maneira extraordinária. E justamente isso fez com que eles saíssem do Egito. Então, Israel, houve as 10 pragas, Faraó libertou o povo, de repente, o povo sai em peregrinação, sai embora, feliz, satisfeito, porque a liberdade chegou, sem tempo de escravidão, aquela vida de opressão acabou. Aí então Faraó se arrepende, vai atrás do povo, e de repente o povo se vê de frente lá, na frente mar, atrás do exército de Faraó, ele novamente se vê emboscado. No entanto, Deus age novamente, abre o mar, o povo passa, Deus fecha o mar, mata todos os inimigos, Israel comemora, porque com certeza foi uma grande comemoração ver um feito desse, mas de repente quando Israel olha para frente, tudo que ele vê é o deserto. Só que eles estão tão empolgados, porque as maravilhas de Deus aconteceram de uma forma tão extraordinária que eles nem se importam. Eles estão de cara com o deserto, mas Deus fez tantas coisas que eles estão tão empolgados e tão motivados que eles não se importam. E às vezes é exatamente isso que acontece conosco. Deus faz coisas tão maravilhosas na nossa vida, a gente tem um encontro com Deus, Deus realiza um milagre na nossa vida, ou nos dá um grande livramento, e você fica maravilhado, você fica, não, é esse Deus que eu quero, é isso que eu vou viver, é a vida que eu quero, e nós colocamos muitas expectativas em Deus, mas de repente, o que nós temos na frente é o deserto, e o deserto, ele não é tão bom quanto aparenta, Israel começa a caminhar, começa a ir na peregrinação, passa 3 dias, acabou água, e ninguém gosta de passar sede. Aí então eles começam a reclamar porque não tem água, porque a água acabou. Deus, na sua misericórdia infinita, Deus providencia água, o povo bebe água, mata a sede, guarda lá, faz os seus reservatórios, continua na peregrinação, daqui a pouco falta comida. Aí a comida que eles haviam levado não tem mais e falta comida, e Deus providencia o maná. Ele traz o maná, só que o maná sustenta, mas não sacia. Por quê? Porque é maná todo dia. E aí então eles começam a ter saudade da comida do Egito. Eles começam a desejar comer carne, eles começam a ter saudade das cebolas. E de repente, aquela vida de escravidão, aquela vida de opressão, ela já não parece tão ruim assim. Porque eles começam a ter saudade. Nós não tínhamos liberdade, o trabalho era difícil, mas tinha comida em abundância, aqui só tem maná. Então o maná, ele nos sustenta, mas ele não sacia. Sabe quando você está com fome? Lá em casa as crianças sempre falam assim, mãe, estou com fome. Aí eu falo, tem pão. Não, mas não é fome de pão. E era assim, tem pão, tinha pão, mas era simplesmente o necessário. E o tempo de provisão é quando Deus faz isso na nossa vida. Ele nos fornece simplesmente o necessário, aquilo que nós necessitamos, mas não tem abundância, não tem prosperidade, não tem maravilhas, você não vê a ação de Deus de uma forma abundante, é simplesmente o necessário. E dessa forma também acontece conosco. Israel, então, ele inicia essa caminhada até o momento em que ele chega às portas da Terra Prometida. Só que nesse período, não foi um período simples, levou 40 anos. Então Israel passou 40 anos no deserto, para que eles chegassem a Canaã, para que eles chegassem à terra que emana leite e mel. E toda uma expectativa foi gerada no coração dos israelitas, com certeza, assim como também é gerada no nosso coração quando chega o segundo tempo, que é o tempo de colheita. Então é muito difícil, o objetivo do tempo fugiu da minha mente, do tempo de provisão, é conhecer a Deus melhor, é deixar que Deus tenha o controle da nossa vida, porque no tempo de provisão, não dá para depender da gente mesmo, a gente só depende de Deus, é Deus que provê,
Era Deus que provia comida, era Deus que provia bebida, era Ele que fazia a roupa crescer, era Ele que livrava o povo dos inimigos, das serpentes, então tudo era Deus. E no tempo da provisão, é quando nós aprendemos a depender de Deus. É quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente. E quando nós descobrimos que nós somos capazes de entregar a nossa vida para Deus. E isso é um tempo maravilhoso por isso, porque a gente vê o extraordinário de Deus. Mas também é um tempo de dificuldades, porque não é fácil. Principalmente se a gente é acostumado a ter o domínio da nossa vida nas nossas mãos. Quando você é naturalmente dominante, quando você é acostumado a ser o dono de tudo, a dominar todas as coisas, seja em todas as áreas da vida, na família, no trabalho, é muito difícil depender de Deus. Só que o tempo de provisão ele acaba quando a gente aprende a depender de Deus, quando a gente aprende a confiar em Deus. A partir desse momento, quando você aprende a confiar em Deus, quando você aprende a viver na dependência e na vontade dEle, aí então começa o tempo da colheita. Nós temos uma promessa de tempo de colheita. Deus nos prometeu aí que 2022 será o ano da poderosa colheita. Então, é quando inicia e provavelmente muitos de nós vamos viver durante esse ano esse tempo de colheita. E o que é o tempo de colheita? O tempo de colheita é quando você começa a comer os alimentos de Canaã. É quando o maná acaba, porque a palavra que a gente leu, ela diz que quando eles passaram a comer do alimento da terra de Canaã, o maná acabou. Então, ou seja, a provisão terminou. Na terra prometida tinha abundância de alimentos, tinha abundância, a terra era fértil, era produtiva. Então, era um momento de viver em prosperidade, é um momento. Israel, ela tinha chegado à terra que Deus havia escolhido para elas. E esse momento é um momento de alegria, ele é um momento em que as nossas expectativas, é um momento que a gente vive a graça de Deus, a glória de Deus. Então, é um momento de felicidade, é um momento em que nós, particularmente, estamos muito satisfeitos, ficamos muito satisfeitos. É quando a gente vive a graça de Deus. Só que mesmo no momento da colheita, mesmo quando a gente vive o momento da colheita, não é um momento só de glória, não é um momento só, porque mesmo quando Israel estava na terra prometida, ele tinha outros desafios. Os desafios eles mudaram, mas eles não deixaram de existir, porque na terra prometida havia cidades fortificadas que precisavam ser conquistadas. Na terra prometida haviam gigantes, porque os espias disseram que havia povos lá que eram gigantes. Então, na terra prometida haviam muitos povos que ainda habitavam a terra. Então, para conquistar aquela terra, precisava ainda de esforço, de determinação, de muita luta, de muita batalha. E assim é exatamente o que acontece conosco. Nós também precisamos entender que vamos viver um tempo de colheita, mas os desafios eles não vão deixar de existir. Não vai ser somente um ano de ficar sentado, não vai ser somente o tempo de colheita, não é somente, é um tempo de prosperidade, mas também é um tempo que exige de nós tempo, que exige de nós dedicação, que exige de nós determinação. Quando a gente pensa na colheita, é inevitável pensar em bens materiais, né? Então, provavelmente você já está pensando, vai ser o ano que eu vou ganhar minha casa, vai ser o ano que eu vou trocar de carro, vai ser o ano que eu vou casar e tantas outras coisas. E não tem nada de errado nisso. Mas o que eu quero deixar para vocês é que essas coisas, elas também precisam ser conquistadas. Deus vai nos dar, Ele pode nos dar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos aceitar os desafios do tempo de colheita. Nós precisamos enfrentar esses desafios para que então nós possamos usufruir dos benefícios da terra de Canaã, dos benefícios da terra prometida. Porque Israel, ele usufruiu. Nos 40 anos de peregrinação, Israel aprendeu a confiar em Deus. E foi essa confiança em Deus que fez com que Josué
e todos os israelitas conquistassem a maioria da parte da terra. Eles derrotaram muitos dos povos, eles tomaram muitas cidades, eles partilharam entre as tribos e eles realmente conquistaram, junto com Josué, eles conquistaram essa terra. Só que também havia outros desafios, o desafio de permanecer lá, porque havia inimigos que não aceitaram de bom grado serem expulsos da terra onde eles habitavam. Haviam saqueadores que vinham de tempos em tempos, roubavam e levavam tudo as colheitas dele. Então Israel precisou lutar para permanecer na terra. Ele precisou lutar mesmo durante o tempo de colheita. E o mesmo é conosco. Então que nós possamos entender que mesmo no tempo de colheita, a nossa vida, ela tem altos e baixos. Mesmo na prosperidade, vai haver momentos bons e vai haver momentos ruins. Assim como Israel, a nossa vida é uma montanha-russa, né? Que nem eu falo, às vezes é monte, às vezes é vale. Tem vezes que você está no monte, daqui a pouco você está no vale, daqui a pouco você está no monte de novo. Nós precisamos entender que a vida com Deus, ela tem os seus altos e baixos, mas se nós permanecermos nele, se nós buscarmos conhecer ele verdadeiramente e confiarmos, porque quando a gente confia em Deus, é diferente. Fala assim que quando a gente aprende a confiar em Deus, é tão maravilhoso que a gente acaba ficando até sem vergonha. Porque daí você fica, não, Deus vai fazer. Você acaba às vezes até relaxando. Mas é justamente isso que Deus está falando. Que não é momento de relaxar, o tempo de colheita, porque ainda tem que colher. Então, nós ainda precisamos colher, ainda exige trabalho, ainda exige força, amém? Então, que nós estejamos aí prontos e preparados para esse ano que vai vir, que nós estejamos, assim como Israel, estamos às portas aí da promessa, estamos às portas da terra prometida, do tempo de colheita, e que nós possamos entender que haverá desafios e que nós estejamos preparados para esses desafios. E principalmente que para que haja colheita, precisa haver semeadura. Talvez nós vamos colher esse ano frutos do qual a gente já plantou nos anos anteriores, porque nós fizemos um grande plantio. Mas talvez há coisas ainda que nós desejamos e que precisam ser semeadas agora, que ainda precisam ser semeadas para serem colhidas. Então, que o nosso coração ele possa estar disposto a viver esse momento, que nós possamos entender, nós não sei qual o momento, talvez hoje você olhe para a sua vida e você ache, eu vivo um tempo de provisão. Ou talvez você pense, eu já estou vivendo o tempo da colheita. Mas que nós tenhamos certeza que nós precisamos de esforço, nós precisamos de dedicação, nós precisamos aprender a esperar, porque o tempo é Deus que determina. Então nós temos que ter perseverança, mas também temos que aprender a esperar em Deus, porque a colheita, ela vai vir, o tempo de colheita, ela vai vir. Então se hoje você vive o tempo de provisão, saiba que haverá o tempo de colheita, haverá o tempo de prosperidade. E se de repente você está vivendo hoje, já está vivendo o tempo de colheita, saiba que pode haver ainda o tempo de provisão. Mas que se nós estivermos com Deus, se nós estivermos firmados em Cristo, independente da qual fase, da qual das etapas a gente esteja vivendo, com certeza, nós vamos estar vivendo o melhor momento da nossa vida, amém? Então coloquem-se de pé, vamos orar. Que a graça do Senhor possa estar sobre as nossas vidas e que nós possamos aproveitar e viver esse momento que Deus tem preparado para nós. Que Ele venha atingir as nossas expectativas e que principalmente nós venhamos depositar em Deus as nossas expectativas, mas dentro da vontade dEle. Que o desejo e que o anseio do nosso coração, ele também possa ser o desejo e o anseio do coração de Deus. Que nós possamos andar em sincronia, que possamos desejar trilhar os mesmos caminhos. Nem sempre aquilo que a gente deseja no coração é a vontade de Deus para nós. Mas que nós tenhamos certeza de que seguir a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Que fazer a vontade de Deus, ela é sempre o melhor caminho.
Que a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos viver esse momento agora, em nome de Jesus.